a partir da obra, né, de Wayne Grudem, Teologia Sistemática, das edições Vida Nova. E aí ele começa com uma pergunta: quais são as bênçãos que Deus dá a todas as pessoas, tanto a crentes como incrédulos? Aí, nisso que a gente tem aqui a introdução, nós vemos o seguinte: quando Adão e Eva pecaram, tornaram-se merecedores de punição e separação eternas da parte de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Do mesmo modo, quando os seres humanos hoje pecam, tornam-se sujeitos à ira de Deus e à punição eterna. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, certo? Isso significa que, uma vez que as pessoas pequem, a justiça de Deus só pode requerer que sejam eternamente separadas dele, impedidas totalmente de experimentar qualquer benefício de sua parte, e que vivam para sempre no inferno, apenas recebendo eternamente sua ira. Deveras foi isso que aconteceu aos anjos que pecaram, e o que merecidamente poderia ter ocorrido a nós também. Abre aspas: Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Eu não sei se vocês lembram que quando a gente falou aqui de pecado ontem, a gente falou de estado mal, certo? E de prática, de ato mal. Então, a gente tem duas situações. A gente tem aquilo que Agostinho chama de pecado original, certo? Ou seja, eu já nasci nessa condição. E a gente tem aquilo que tem a ver com errar o alvo, de eu fazer o que não deveria ou não fazer o que deveria. E aí a gente, nessa questão de pecado, a gente tem duas situações: a questão da árvore, o estado mal, e fruto, a prática má, certo? Que é o que acontece com a gente. Por exemplo, você, mesmo se convertendo, a sua natureza pecaminosa ainda está lá, controlada pelo Espírito. O Walking Dead está dentro de um caixão de chumbo lacrado, mas é aquele negócio, né? Se demole, a mão sai assim, ó, aí começa, né? E aí, nesse caso, a gente deve até trabalhar um pouquinho com as obras da carne, nesse período que a gente estiver falando de pecado, mas, embora o assunto aqui seja salvação. Só que a questão da graça comum é o fato de Deus ser gracioso, tanto com os santos, quanto com aqueles que não se converteram, certo? E é bom deixar claro que, assim, Deus, Ele ama as pessoas, entretanto, elas acabam atraindo a ira de Deus por causa daquilo que são e daquilo que fazem, certo? E, de fato, Adão e Eva não morreram imediatamente, embora a sentença de morte começasse a produzir efeito em suas vidas no dia que pecaram. A execução total da sentença de morte foi adiada por muitos anos. Além disso, até hoje milhões de seus descendentes não morrem e vão para o inferno assim que pecam, mas continuam a viver por muitos anos, usufruindo de incontáveis bênçãos neste mundo. Como pode ser isso? Como pode Deus continuar a dar bênçãos a pecadores que merecem unicamente a morte? Não apenas aqueles que no final das contas serão salvos, mas também os milhões que nunca serão salvos, cujos pecados nunca serão perdoados. E aí ele responde: é que Deus outorga a graça comum. Podemos definir graça comum da seguinte maneira: graça comum é a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas inumeráveis bênçãos que não fazem parte da salvação. A palavra comum aqui significa alguma coisa comum a todas as pessoas, não restrita aos crentes ou aos eleitos. Para a distinção da graça comum, a graça de Deus que conduz as pessoas à salvação é frequentemente denominada graça salvífica. Então, teologicamente falando, graça comum tem a ver com o favor de Deus
para todo mundo. Graça comum tem a ver com o favor de Deus para a salvação. Tranquilo aí? Então, beleza. E aí, é claro que quando falamos a respeito de graça comum e de graça salvífica, não estamos concluindo que há duas classes diferentes de graça no mesmo Deus, mas apenas que a graça de Deus se manifesta no mundo de duas maneiras diferentes. Ou seja, Deus é gracioso, mas com fins didáticos a gente enxerga graça comum enquanto favor de Deus para todo mundo, e graça salvífica enquanto favor de Deus apenas para os salvos ou para a salvação. A graça é uma só, mas didaticamente a gente chama de comum e salvífica de acordo com o objeto dessa graça, digamos assim. E nisso, a graça comum é diferente da graça salvífica em seus resultados, ou seja, ela não conduz à salvação em seus recebedores. Ela é dada igualmente a crentes e incrédulos, e em sua fonte ela não flui diretamente da ação resgatadora de Cristo, porque para os incrédulos a morte de Cristo não representou remissão alguma, portanto tampouco eles se tornaram merecedores das bênçãos da graça comum. Entretanto, sobre esse último ponto é necessário dizer que a graça comum flui indiretamente da obra redentora de Cristo, visto que Deus não julgou o mundo imediatamente quando o pecado se introduziu, porque planejou finalmente salvar alguns pecadores através da morte de seu Filho. Vamos lembrar que antes do homem pecar, Deus sabia que o homem iria pecar. E então, Deus, antes da fundação do mundo, tinha planejado uma eternidade para aqueles que seriam resgatados pela salvação em Cristo. E nesse caso, indiretamente, a redenção em Cristo, a obra da cruz, possibilitou que pessoas que estivessem vivendo, de alguma forma, estivessem sendo alvos da graça comum, até que fossem atingidas pela graça salvífica. E vamos pensar, por exemplo, em exemplos de graça comum. Se olharmos para o mundo ao nosso redor e compararmos com o fogo do inferno que ele merece, vemos evidências abundantes da graça comum de Deus em milhares de exemplos na vida diária. Podemos distinguir as diversas categorias específicas nas quais esta graça comum é vista. Tem o domínio físico, o domínio intelectual, o domínio moral, o domínio criativo, o domínio social e o domínio religioso.